Vamos falar sobre mercados financeiros? Primeira coisa importante é olhar aqui, 14,44% de todas as questões, das 1000 e poucas questões que eu pesquisei de conhecimentos bancários envolvem mercados financeiros. E aí, o que é que eu quero que a gente faça de revisão naquele modelo ali, resumo? Que a gente faça o seguinte, vamos ver aqui para reforçar. Quando nós falamos de mercados financeiros, nós estamos falando nesse caso aqui, o seguinte, que o mercado financeiro é dividido em 4. Eu tenho 4 segmentos dentro do nosso mercado financeiro. E que 4 segmentos ou 4 partes são essas? Eu tenho que esse mercado, como ele é um mercado muito instável, nesse caso aqui, ele vai ser fracionado em 4 partes. E aí, o que é que nós vamos ter? Nós temos o mercado monetário. Quando eu falar de mercado monetário, eu vou falar aqui de governo, das ações do governo na economia. Então, é isso que nós vamos ter. Falar de mercado financeiro é falar necessariamente de governos. Então, tá aí estruturado. E o que é que nós temos ainda nesse caso aqui que valeria a pena reforçar nessa situação? O que nós vamos ter nesse sentido é... Bora amarrar aqui a nossa informação. Essas operações que envolvem o governo são operações de curto ou curtíssimo prazos. Tanto curto quanto curtíssimo prazos são as operações que envolvem o mercado monetário e que nós vamos hoje reforçar essa análise. O que é que nós temos ainda aqui de análise que vale a pena reforçar? Eu tenho, além do mercado monetário, eu tenho ainda um outro mercado, que é o nosso mercado de capitais. E aí, o que é nesse caso aqui? Qual é a característica desse nosso mercado de capitais? Ele vai dizer respeito não mais às empresas, não mais ao governo, mas nesse caso aqui vai dizer respeito às empresas. Tá aqui. E aí, dentro desse mercado de capitais, nós vamos falar muito. Nós vamos falar extensivamente aqui do impacto ou da supervisão da CVM. CVM é a entidade supervisora que vai fazer a supervisão, nesse caso aqui, do nosso mercado de capitais. Em seguida, eu tenho ainda o seguinte, que eu tenho um outro mercado, que é o nosso mercado de crédito. E quando eu falo nesse caso aqui em mercado de crédito, nesse sentido aqui, eu vou falar da atuação das famílias. São as famílias que atuam no mercado de crédito. E, finalmente, nós temos ainda um outro mercado, que é o nosso mercado cambial. O mercado cambial vai ser responsável por definir a taxa de câmbio e nesse mercado cambial a gente atende e se comunica com o resto do mundo. Então é isso que nós temos nesse caso aqui. Só para reforçar, nós vemos em mercado de crédito, nós vamos ver que envolvem as famílias, nós vemos muito isso com os produtos financeiros.
Então, falar em mercado de crédito é falar nesse escopo dos produtos financeiros. E aí é isso que está reforçado aí nessa nossa análise. O que mais eu preciso compreender nesse sentido, Amanda? Eu preciso ainda precisar dar uma mergulhada em cada um desses mercados. E aí, para a gente começar dentro da nossa análise, vamos começar falando sobre mercado monetário? Aliás, quando eu falo sobre mercado de crédito, a característica ou a essência desse mercado de crédito aqui é sempre falar nos produtos financeiros. Todos os produtos financeiros que nós já analisamos quando nós falamos nesse caso, produtos financeiros dentro do nosso curso regular, por exemplo, de conhecimentos bancários. Então, o que é que eu tenho nesse caso aqui? Ou quais são os produtos financeiros, que inclusive eu vou voltar a ver esse tema, que merecem destaque para a gente em termos de Banco do Brasil? É a compreensão do que é conta corrente. E aí, quem é que pode abrir conta corrente ou depósito à vista? São aquelas instituições, mas instituições financeiras bancárias. E aí, quem são essas instituições financeiras bancárias? São aquelas, para ser instituição financeira bancária, é preciso, nesse caso aqui, fazer a atuação com conta corrente. Quem são, então, essas instituições financeiras bancárias? Vale a pena a gente revisar aqui. Bancos comerciais, caixas econômicas. Quer dizer que pode existir mais de uma caixa econômica, Amanda? Sim. No Brasil existe? Não. A Caixa Econômica hoje é a Caixa Econômica Federal, que é uma fusão das caixas econômicas estaduais. Então, é isso que a gente tem que falar em termos de caixa econômica. Ficou feio essas instituições financeiras, né? Vamos arrumar já. Eu tenho, então, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito, bancos múltiplos com carteira comercial. Essas são as principais instituições financeiras bancárias. E aí, qual é a importância de entender uma instituição financeira bancária? É que ela é responsável, nesse caso, pelo multiplicador monetário, pela criação do que nós chamamos, vamos reforçar aqui, de moeda escritural, tá? Então, vamos só organizar aqui. Quem tem conta corrente é um produto financeiro oferecido, nesse caso, pelas instituições financeiras bancárias. Instituições financeiras não bancárias não podem ofertar, nesse caso aqui, conta corrente, tá? Eu tenho ainda os depósitos a prazo. É um outro produto financeiro que nós temos. Nós temos os títulos de capitalização. E aí, quando nós falamos de títulos de capitalização, tem algumas coisas específicas que eu queria trazer para vocês sobre esses títulos. Aliás, antes ainda, sobre depósito a prazo, o mais frequente nesse caso aqui é a poupança, né? A gente já sabe disso. Nós temos os títulos de capitalização, vou mandar, senão a gente termina. Eu tenho ainda os seguros. Eu posso fazer seguros. Nós temos ainda as previdências complementares. Tá aqui. Previdência complementar. É uma análise que eu posso fazer. Eu tenho ainda arrendamento mercantil. Arrendamento
mercantil, que nesse caso aqui eu queria dar um destaque para fortalecer aqui dentro desse arrendamento mercantil. Isso não é propriamente uma operação financeira, mas vai se assemelhar por conta do que nós chamamos de leasing financeiro. O leasing financeiro vai fazer o que há, essa questão de produto financeiro. Eu tenho ainda uma cédula de crédito bancário, uma CCB. Eu tenho as operações de crédito acontecendo aqui também. O famoso crédito direto ao consumidor, o crédito rural, que eu queria trazer uma questão hoje, mas acabei não trazendo. E a gente fala muito também em termos de cartões e sociedades administradoras de cartões, tá? Então, esses aqui são os principais produtos financeiros que nós precisamos compreender. Amanda, tudo isso é dentro da lógica do meu mercado de crédito? Sim. Tudo isso aqui acontece dentro da lógica nesse caso, do mercado de crédito. Então, estão aí os elementos nesse sentido. Então, tá aí para poder reforçar. Só um ponto essencial aqui é que qual é a relevância, então, desses produtos financeiros? Eu vou até passar umas questões aqui. A gente volta para ela já, é que só os produtos financeiros representam 16,7% das questões que envolvem conhecimentos bancários. Então, tem uma ampla relevância. Então, embora eu tenha mercado de crédito dentro dos mercados financeiros, e isso representa um valor menor, porque é a parte mais genérica do mercado de crédito, quando eu entro nos produtos financeiros, eles têm mais relevância do que até a própria compreensão dos mercados financeiros. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês aqui, uma relevância nesse caso de 16,57%. Mas então, o que é que vai cair na minha prova quando eu falo de produtos financeiros? Bora fazer aqui uma revisão para a gente poder ir arrumando esse conteúdo na mente. Vejam só. O que é que nós temos aqui? Uma questão do IADES de 2017. E a questão fala o seguinte, para a gente poder reforçar essa nossa análise. No que se refere à operação bancária, que confere aos bancos uma classificação de sujeito passivo, assinale a alternativa correta. Contrato de mútuo, aluguel de cofre, cobranças, conta corrente ou cheque especial. O que vai acontecer nesse caso aqui? O banco pode adotar duas posições. Ele pode adotar uma posição, tá aqui. Um banco pode adotar duas posições. Uma de sujeito ativo e outra de sujeito passivo. Quando é que o banco adota uma posição de sujeito ativo? Quando, nesse caso aqui, esse banco possui direitos. O banco tem direitos nessa situação aqui. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? É o caso, por exemplo, do cheque especial. Quando você toma o cheque especial, o correntista, o cliente, vai tomar uma ação passiva, já que vai obter uma obrigação, e o banco vai receber um direito, uma operação, nesse caso aqui, ativa. Então, o que é que vai acontecer nessa situação? Cheque especial, banco, sujeito ativo.
cheque especial, cliente, sujeito, passivo. Então, tá aí feita essa nossa análise. E quando é que o banco vai tomar uma posição de sujeito passivo nesse caso aqui? O banco vai ser um sujeito passivo quando ele absorve ali uma obrigação. E aí, essa obrigação que está sendo vista aqui é na hora que eu faço um depósito em conta corrente, eu assumo enquanto banco a obrigação de pagar esse cliente por esse determinado depósito. Então, nesse caso aqui, é a conta corrente que faz com que o banco tenha a classificação de sujeito passivo. No caso, cheque especial, que dá um direito ao banco, o banco vai ser um sujeito ativo. Vale a pena aqui um reforço para a gente poder compreender bem essa análise. Que reforço é esse? É que a relação que o banco estabelece com o nosso dinheiro é uma relação inversa ao que nós estabelecemos com o nosso dinheiro. Ou seja, enquanto para o banco aquela determinada operação de cheque especial é uma operação ativa, para nós é uma operação passiva. Eu tenho uma dívida com o banco, eu tenho uma obrigação com o banco. Quando o banco faz o oferecimento de uma linha de crédito para o banco, aquela operação é uma operação ativa. Para nós, aquela operação é uma operação passiva. Quando nós fazemos uma análise de, eu depositei meu dinheiro na conta corrente. Se eu depositei meu dinheiro na conta corrente, eu tenho um direito com o banco. O banco, minha contraparte, assume uma obrigação nesse caso. Então, o que é que nós vamos ter? O que a gente vai ter nesse caso aqui é que o que é ativo para a gente é passivo para o banco. E aí isso ajuda a entender melhor o funcionamento nesse caso. Tá aí? Nessa situação aqui, a nossa alternativa correta é a letra D. Letra D que está mostrada aqui pra gente. Vamos para mais uma questão. Banco do Brasil 2015, um pouquinho mais atrás. Mais uma questão do Banco do Brasil. E a questão fala o seguinte: os cartões de crédito são, às vezes, chamados de dinheiro de plástico. Inclusive, é importante que a gente entenda quais são os tipos de dinheiros que existem. E aí, antes de falar sobre o cartão, é preciso entender que quando a gente fala em moeda, nós temos as suas diversas formatações. Moeda, mercadoria. Quando o sal era era utilizado para pagar as pessoas, daí o termo salário. Eu tenho ainda o papel, moeda. Lembra do nosso cachorro vira-lata caramelo, que tá aí correndo risco de ser o nosso animal da cédula de R$200. Eu tenho a nossa moeda metálica, que é a nossa moedinha de metal. Eu tenho ainda a moeda ou dinheiro de plástico, que é o nosso cartão. Só que eu tenho ainda mais alguns tipos de moeda que devem ser levados em consideração. Nós temos a moeda eletrônica. O que é essa moeda eletrônica? É a moeda do TED, é a moeda do DOC, é a moeda das transferências. E nós temos uma moeda que não caiu no concurso de 2018, mas que tem chances de cair nos próximos concursos, que é a nossa moeda digital. Dentro das moedas digitais, nós temos as criptomoedas. E dentro das criptomoedas, nós temos os bitcoins. Então, é isso que acontece aqui, só para a gente estruturar aqui a análise do que compõe moeda. E aí, o que é que nós vamos ter nesse caso aqui? Ele fala, os cartões de crédito, lembra que eu posso ter cartão de crédito ou cartão de débito.
e ambos são considerados dinheiro de plástico. Seu uso é crescente como meio de pagamento e isso implica vários aspectos menos. E aí vamos fazer aqui mais uma informação. Segundo a pesquisa Febraban de tecnologia bancária, que é uma pesquisa que a gente analisa quando vai falar de atualidades no sistema financeiro, o que é que vai acontecer nesse caso aqui? É que aumentou no Brasil desde 2017 até 2019, ano da última pesquisa, o uso de POS, das maquinetas de cartão, e isso tem feito, esse aumento expressivo do POS tem sido relevante por conta do uso do dinheiro de plástico como principal meio de pagamento. Certo? Então, feita essa revisão sobre o dinheiro de plástico, quais são os aspectos associados a esse uso? E aí, bora ver aqui, eu tenho o seguinte. Letra A. Tudo isso é aspecto do uso do meio de pagamento, exceto existe um ganho sobre a inflação para os possuidores de cartão de crédito, sendo os valores das compras pagas apenas no vencimento do cartão. O que é que acontece nesse caso? No Brasil hoje não faz muito sentido falar isso, porque nós temos uma inflação que está absolutamente controlada. Mas lá no nosso passado, que nem é tão passado assim, o que acontecia? Quando eu passava no cartão e eu tinha inflação que chegava, sei lá, 100% ao ano, 100% ao mês, o que acontecia? Eu passo no cartão hoje, compro o produto e eu passo mais 30 dias para pagar esse cartão. Então, nesse caso, eu tenho um ganho de inflação. Eu vou comprar mais, eu vou pagar menos, porque a inflação corrói o dinheiro ao longo do tempo, por um produto que eu já tenho. Por isso, a letra A ela é verdadeira, porque ele fala aqui que há um ganho sobre a inflação para os possuidores de cartão, nesse caso, cartão de crédito, que é o que a questão afirma aqui, sendo os valores de compras pagos apenas no vencimento do cartão. Esse item, ele é verdadeiro, logo, nesse caso aqui, não vai responder a nossa questão. Então, tá aí, reforçado pra gente essa análise, para a gente não tenha qualquer tipo de dificuldade. Sim, cartão de crédito beneficia, nesse caso aqui, o nosso cartão de crédito vai beneficiar nesse sentido aqui. Vai beneficiar nesse sentido. Só sai aqui, programação. O possuidor desse cartão. Então, por isso, esse item, ele é verdadeiro. Tá aí, reforçado pra gente. Vamos observar o seguinte aqui, que a minha lousa deu um problema. Vamos ver aqui o seguinte, o crédito automático até certo limite, o benefício que nós temos ainda do cartão de crédito que está mostrado na letra B. Existe um crédito automático até certo limite para os possuidores de cartão. Sim. Se eu tenho um cartão de crédito, eu já tenho um limite de crédito, nesse caso, subentendido. E aí é isso que está mostrado aqui para vocês. A louça deu um probleminha. Como terminar essa questão, a gente ajusta. Vamos para a próxima, letra C. A letra C falou o seguinte: haverá um aumento da demanda de papel moeda pelos usuários de cartão para o pagamento de suas transações, e isso tá falso, que é o que está sendo visto agora por conta do auxílio emergencial. O que a gente tem? O governo disse não tem dinheiro em espécie para pagar essas pessoas, porque o Brasil foi deixando de usar papel moeda e foi cada vez mais usando o cartão. Então, à medida que esse dinheiro foi saindo de circulação,
Quanto mais cartão eu uso, menos papel moeda eu preciso. E essa, inclusive, é uma das justificativas para que a gente insira no Brasil uma nota de R$ 200. Longe de achar que é um problema de inflação, longe de achar que é uma dificuldade, não é nada disso. Quando nós falamos na vinda da moeda ou da nota de R$ 200, essa nota vai estar associada, nesse caso aqui, essa nota vai estar associada à necessidade de ter mais moeda circulando por conta do auxílio emergencial, que forçou uma bancarização de mais de 50 milhões de brasileiros. E aí, por conta disso, se eu tenho muita necessidade se essas pessoas não estavam bancarizadas, elas não vão usar cartão. E se elas não vão usar o cartão de crédito, o que vai acontecer nesse caso é que precisa de mais papel moeda. Ou seja, quanto mais cartão eu uso, menos papel moeda eu preciso. Quanto menos cartão eu uso, mais papel moeda eu preciso. Por que eu preciso de notas de R$ 200 hoje? Porque um volume de invisíveis que não usa cartão, esse volume que não usa cartão, está sendo bancarizado e não quer usar cartão, quer tirar dinheiro em espécie, e o Banco Central disse não tem dinheiro. Para que eu tenha dinheiro, preciso colocar mais notas. É melhor colocar uma nota de 100 ou 3, ou uma nota de 100 ou 6 notas de 100 para o auxílio emergencial ou colocar 3 de 200. Ora, o custo de impressão é muito menor se eu colocar 3 de 200. Então, por isso está sendo feita a nossa nota de R$ 200. E aí, nesse caso, a nossa afirmativa incorreta, nesse sentido aqui, é o que está mostrado na letra C. Letra D fala o seguinte, ela é incorreta. Letra D fala o seguinte: com o uso do cartão de crédito, há um aumento da segurança da transação, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Sim, haverá um ganho gigantesco de segurança, porque nesse caso aqui, eu não preciso ficar andando com dinheiro, com altos volumes de dinheiro. E, finalmente, a letra E, uma indução de crescimento de vendas para os estabelecimentos credenciados. Hoje, você parar no sinal e você for comprar aqui em Recife vende muita pizza, vai ter a pizza e a maquininha do cartão junto. Por isso, a nossa alternativa correta, nesse caso aqui, é a nossa letra C. Não vai ter aumento da demanda por moeda, mas uma redução. Vamos fazer mais conteúdo sobre produtos financeiros, sim, mas segura aí um minutinho que a gente volta já. Vamos lá para o nosso próximo bloco. Pessoal, peço a vocês aqui, vou botar uma aguarde só um pouquinho para ver o que aconteceu com a lousa. A gente já volta, tá? Só para botar uma aguardezinho aqui, a aula não acabou, é só para que eu possa... Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.